São 7h10 da manhã. A quarta rodada de reuniões entre Rússia e Ucrânia vai ser retomada hoje, como a gente mostrou aqui agora. O andamento dessas negociações é uma incógnita ainda e a gente vai tentar desbravar um pouco este caminho que está sendo trilhado pelos negociadores da Ucrânia e da Rússia, e para isso convidamos para conversar com vocês o professor Ronaldo Carmona, que é professor da Escola Superior de Guerra. Professor, bom dia, muito obrigado pela atenção com a CNN. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Professor, é possível, a essa altura do campeonato, nessa página que nós estamos do conflito, acho que o senhor já estava acompanhando e viu aí nas capas dos jornais, no portal da CNN Brasil, que há uma intensificação de ataques a alvos civis. É possível, nessa página, quando as demandas dos dois países parecem bem distantes daquilo que eles desejam, imaginar, por exemplo, ao menos um cessar-fogo para que eles deem um tempo maior para a diplomacia voltar a negociar? Ou aí é sonhar demais, professor? Olha só, nós estamos ainda na fase do desenvolvimento da campanha militar, né? Sobretudo, agora se avança no que diz respeito do cerco a Kiev, né? Kiev já é uma cidade que está cercada. A Rússia teve uma importante conquista militar no Mar Negro, né? Inclusive notícias que chegam dão conta que já a Marinha Russa já teria conseguido bloquear o acesso a toda a parte ucraniana do Mar Negro, sobretudo a cidade de Odessa, né, que é um porto extremamente estratégico no Mar Negro. Então, esses objetivos principais do ponto de vista militar, qual seja a conquista do Mar Negro e o cerco a Kiev, estão numa fase bastante avançada. Então, eu diria que já começam a se dar condições, a aparecer condições propícias para entrar em cena, então, a diplomacia. Então, eu acho que nos próximos dias nós veremos, sem dúvida, a diplomacia atuando. Agora, do ponto de vista da campanha militar, evidentemente que em toda a campanha militar os alvos principais são instalações militares, né? São instalações do exército adversário, da força armada adversária. Agora, numa guerra é natural que ocorram erros de cálculo, que ocorram acidentes, como esses que lamentavelmente a gente vê que acabam por atingir prédios civis e tudo mais. Então, isso, infelizmente, é parte da guerra, como a conhecemos. Professor, e os russos podem alegar que, na verdade, o alvo eram outros locais, mas por uma questão de precisão desses armamentos, desses mísseis, eles acabaram caindo em ambientes civis? Eles podem alegar isso para, de alguma maneira, tirar um pouco do problema imenso quando a gente fala das acusações de crimes de guerra? Olha só, naturalmente não interessa à Rússia, digamos assim, atingir a população civil ucraniana. Por que não interessa? Porque, do ponto de vista dos objetivos políticos da Rússia, não convém ter a população ucraniana contra si, né? Portanto, seria um tiro no pé, né? Seria algo absolutamente inconcebível você, digamos assim, ter, do ponto de vista da atividade militar, como alvo pessoas, né? Como alvo prédios civis e tudo mais. Então, por isso, não me parece que seja algo deliberado, porque isso seria realmente um absurdo, né? Então, me parece que isso realmente tem a ver com uma situação que é frequente do ponto de vista da guerra, que é exatamente erros de cálculo, né? Inclusive no que diz respeito, por exemplo, a direcionamento de mísseis e esse tipo de atividade militar, aonde, infelizmente, acaba-se por também haver esses tristes episódios a respeito da população civil. Estamos, felizmente, né, geograficamente muito longe da guerra. As informações que chegam sempre tem algum viés, né? Porque existe aquele velho ditado, né? Na guerra a primeira vítima é sempre a verdade, então há uma tentativa de impor uma versão aqui, de impor outra versão ali, e é um assunto muito delicado, então a gente recorre a vocês, especialistas, para entender o seguinte: há alguns dias, semanas, a gente tem falado aqui sobre a iminente invasão de Kiev
pelos russos, a capital ucraniana. Ainda não aconteceu. Ora, eles estão posicionados em uma fila de 60 quilômetros de tanques, depois distribuem todo esse armamento pelo entorno da capital. Está demorando tanto? Isso é deliberada, essa demora? E a segunda pergunta é, existe mesmo uma reação ucraniana surpreendente, maior do que aquela que os russos esperavam? Ou isso também é uma aversão? Os russos, por terem um potencial bélico muito maior, é que estão dando uma velocidade um pouco menos acelerada do que a gente imaginava no começo da guerra? Olha, em primeiro lugar, é natural que as forças ucranianas elas se concentrem na defesa da capital, né? Afinal de contas, a defesa da capital para todo o país é, digamos assim, a parte mais importante do ponto de vista militar, porque a perda da capital tem um sentido político muito forte. Então, naturalmente, as forças ucranianas elas guarnecem com maior força a sua capital, Kiev. Do ponto de vista da Rússia, tampouco, né, digamos assim, os exércitos convencionais eles buscam evitar conflitos em áreas urbanas, né? Conflito numa área urbana é o pior dos mundos para um exército convencional, exatamente porque o risco de baixas civis, ele aumenta exponencialmente, né? Então, tendo em vista diminuir o número de baixas civis e exatamente se concentrar no embate militar com a força militar adversária, é que os grandes exércitos, digamos assim, eles evitam entrar num ambiente de guerra urbana, do ponto de vista das cidades, né? Então, me parece que o movimento russo atual é exatamente estabelecer esse cerco a Kiev, né, como várias outras experiências que nós vimos na história, similar, e a partir desse cerco a Kiev, causar o colapso do governo ucraniano. Aliás, já se comenta, né, da possibilidade, inclusive, de deslocamento do próprio presidente da Ucrânia para a cidade de Lviv, né, próximo à fronteira com a Polônia. Exatamente por isso, né, porque hoje a situação de Kiev ela é bastante crítica. Conversamos aqui então com o professor Ronaldo Carmona, que é professor da Escola Superior de Guerra. Professor, obrigada por nos ajudar a compreender esse cenário, não é? A angústia é a mesma para todo mundo, mas é sempre muito importante ter especialistas como o senhor aqui para nos ajudar a compreender. Obrigada, viu? Bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, muito obrigado, professor.